Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, uma aula com assunto bastante específico. Tem alguns editais que o examinador cobra, por exemplo, procedimentos, processo administrativo, conceitos, requisitos, importância, né? Então, nós resolvemos preparar uma aula especificamente sobre esse assunto. Tá certo? Ok? Tudo bem comigo? Vamos para a nossa aula aqui. Procedimento e processo administrativo, né? Professor, isso aqui é uma aula de quê, professor? Isso aqui é uma aula do assunto direito administrativo. Ok, tá certo. Vamos lá, direito administrativo, né? Então, primeira coisa, a gente vai falar o seguinte, conceito, né? Conceito. Cara, olha só. Preste atenção no professor. Se você estiver fazendo um concurso federal, tá fácil. Se você estiver fazendo um concurso federal, você vai ter que ler a 9.784 de 99. Essa lei despenca nas provas de concurso público. Essa lei aqui é a lei que trata dos processos, olha só, administrativos federais. Claro, da esfera da União Federal. Pronto. Professor, estou fazendo um concurso estadual. Papo reto. Tá vendo essa lei? Cara, dá uma lida nessa lei. Tá gravada, tá aí. Inteira. Professor, o meu concurso é estadual. O seu concurso estadual, então, provavelmente, o examinador colocou esse assunto, processo ou procedimento administrativo, porque como é uma lei que aplica-se em esfera federal, então tem que ter um instrumento na lei estadual. Muitos estados têm a sua lei estadual que trata sobre isso. Tá certo? São leis bastante específicas. Então é importante. Agora, para você estudar essa lei específica lá no seu estado, o examinador tem que cobrar essa lei específica. Normalmente não cobra. Então o que acontece? O examinador coloca lá no conteúdo programático processos, procedimentos administrativos, requisito, conceito, requisitos, importância. Pronto para vocês aí. Então tem para vocês. Tá? Professor, procedimento e processo são coisas iguais? Cara, nós vamos entrar num debate filosófico aqui gigantesco. Se você for para a área da administração, você vai ter uma conceituação. Se você for para a área da língua portuguesa, da área do direito e assim por diante. Então é o seguinte, processo administrativo, procedimento, cada processo vai ter vários procedimentos que vão levar a um resultado comum. Professor, falando então em conceito. Qual é o conceito que eu devo levar para a prova? Claro, cara, não tem outra. O conceito que você deve levar para a prova é aquele constante na lei 9.744. Desculpa, 9.784. Então essa lei, uma lei federal, ela versa sobre procedimento administrativo federal, que é a maior referência. E nessa lei, traz a definição, o conceito, e esse conceito que você tem que levar para a prova. É uma sucessão, atenção, itinerária e encadeada de atos normativos que tendem todos a um resultado final e conclusivo. Então tá aí. Então é o seguinte, cara, esse tal de processo / procedimentos, então o que vai ser isso aqui, ó? Vai ser, ó, uma sucessão, tá certo? Tarefas, atos, procedimentos, ok? Que todos esses processos aqui, eles vão produzir um resultado. Pronto, tá aí.
Professor, que tanta burocracia é essa? Sim. Você tem que lembrar que o Estado, ele é altamente burocratizado. No Estado impera o princípio da legalidade. No Estado você só pode fazer aquilo que está previsto na lei. No Estado você tem que provar tudo. E qual o instrumento para você fazer isso? É isso aí, os procedimentos administrativos. Então, ele é de suma importância, os procedimentos administrativos. Então, é o seguinte, mapa mental para você, se isso aí cair na prova, vai ser coisas básicas. Você tem que saber o seguinte, primeira coisa, que o processo / procedimento vai ser algo altamente estruturado, tá certo? Partes interligadas que devem produzir um resultado. Com certeza, na minha opinião de concurseiro, eu digo para vocês que ele vai querer elaborar uma questão lá no final, falar que não produz resultado nenhum. Cara, se falar que não produz resultado nenhum, você está errado. Está errado. Produz sim um resultado. Maravilha, né? Vamos lá. Professor, então esse é o conceito? Sim, esse é o conceito. Provavelmente esse é o conceito que deve estar na sua prova. Vamos lá, professor, quais são os requisitos do procedimento administrativo? São vários requisitos. Primeiro requisito, cara. São 3 requisitos, aliás. Todo procedimento, ele deve ser sequencial. Então, não esqueçam disso, gente. Ó. Tem que ser sequencial. Cada um deve fazer a sua parte. Cada ato da cadeia sequencial deve ter identidade própria, relativa, apesar da orientação de um resultado final. Professor, como assim, professor? Aqui, esse aqui é o procedimento, olha só. Cada caixinha dessa aqui, cada ato, tá certo? Tem uma identidade própria, tá certo? Cada ato desse cara aqui está agregando valor ao um resultado. Tá certo? Todos eles, né? Professor, esse cara aqui, professor, não está agregando resultado, não está orientado para o resultado final, então ele tem que ser eliminado, é uma fase desnecessária. Isso vem lá da gestão de processo, né? Então, você tem que saber, quando você fala que é uma cadeia sequencial, significa dizer, aqui ó, cadeia sequencial, significa dizer que é pré-determinado que os procedimentos do processo que deve tomar. B, segundo requisito do procedimento, os atos devem estar conectados em vista da unidade do efeito jurídico que se expressa no final. Pronto. Professor, então uma sequência de atos. Sim. Cada ato desse só deve existir para fazer um trabalho. Deve ter uma coesão com o processo, ou com o ato anterior, ou com o ato posterior, todos eles com uma coerência, uma coesão lógica para produzir o que? Produzir o resultado. Então, primeiro requisito, sequência lógica. Segundo requisito do procedimento, não esqueçam disso. Eles devem estar conectados, deve ter unidade, deve ter coesão. E, finalmente, o terceiro procedimento, deve haver relação de casualidade entre os vários atos. O que é essa relação de casualidade? Ele está ali, ele só vai existir aquele processo, aquele procedimento, se for interessante. Se ele for contribuir com o ato ou com o resultado. Porque se não for contribuir, isso é chamado de retrabalho ou trabalho inútil, você tem que ser eliminado. Tá certo? Bacana? Fechou? Pronto. Então nós trabalhamos conceitos, trabalhamos requisitos. Agora a gente vai entender a importância disso. Você tem que lembrar, a primeira coisa, que o Estado ele é um ser burocrático. Olha como você monta um mapa mental que você não erra mais. Gente, qual que é o princípio basilar da administração pública, cara? O princípio basilar da administração pública é o princípio da legalidade.
Professor, o que é o princípio da legalidade na administração pública? Que a administração pública somente pode realizar, executar, fazer aquilo que está expressamente autorizado. Ou seja, aqui é a lei. A lei, ela é abstrata, tá certo? Os atos que vão produzir o quê? Os efeitos. Então, da lei até o Estado realmente produzir os atos necessários, os atos previstos nessa lei, olha só, você tem a lei, tá certo? Que cria direitos, não é isso? Deveres e outras coisas, tá? Essa lei que foi criada para produzir esses atos, que é a efetividade da lei, você tem o quê? Um caminho. Esse caminho chama-se procedimentos. Ou seja, o Estado, preste atenção, é inevitável a importância do quê? Dos procedimentos administrativos para a formação dos atos, para a aplicação da lei. Então, a importância do procedimento administrativo. Lembrando que o Estado está baseado no princípio da legalidade. O Estado, ele tem que ter os seus atos todos fundamentados na legislação e para o exercício disso, a necessidade dos procedimentos administrativos. Então, você está lá trabalhando, cara. O cara liga para você, o seu chefe fala assim, compra para a gente lá uma geladeira por telefone. O Estado pode comprar uma geladeira? Claro que pode. Só que para comprar uma geladeira, ele tem que exercer os procedimentos necessários. Ele tem que ter uma demanda, o chefe tem que mandar um ofício, não é isso, solicitando, ver lá no setor de orçamento, se tem orçamento, se tem empenho, abre um processo licitatório. Do processo licitatório tem vários outros procedimentos e tarefas para montar esse processo, tá certo? Até chegar ao ganhador, entrega a mercadoria e compra a geladeira. Então, é necessário, requisito fundamental da administração pública. Então, essa é a importância. Ou seja, o professor fundamental que eu tenho que levar para a prova. Gente, para o exercício do Estado, não tem como você ter o exercício do Estado, que são a formação dos atos realmente que vão para a sociedade ou por qualquer outra situação, não tem como existir se você não tiver os procedimentos administrativos. Então, nisso, os procedimentos administrativos é um meio de controle porque dentro do próprio Estado, de formações de decisões estatais. É isso? Eu quero comprar o quê? Uma licitação. Então, vai ter vários procedimentos de controle, vai ter um processo até comprar a geladeira. E, além disso, lembrando, né, que decorre... professor, por que, professor, que nós temos que ter todo esse rigor, esse procedimento? Como eu falei para vocês, aqui você tem a lei, não é isso? O Estado só pode fazer aquilo que a lei determinar. Para a aplicação dessa lei, você vai ter um rito. Então, isso é um procedimento para aplicar essa lei. Você sabe para que isso? Isso é para evitar 2 pesos e 2 medidas. Isso para tornar as coisas transparentes. Gente, o Estado, cada vez, ele cresce mais. Cada vez o Estado, há uma necessidade de o Estado fazer uma regulação, uma regulamentação do mercado. E o procedimento administrativo vai dar o quê? Transparência nas ações do Estado. Tá? Perante o quem? Seus administrados. Então, decorre do aumento da ingerência do poder público na sociedade, que passa a interferir nas realidades social e econômica. Então, está aí. Então, quanto mais o Estado interfere nas nossas vidas, essa interferência se faz através de procedimentos. Professor, eu quero um exemplo que o Estado está interferindo na minha vida. Eu vou falar para vocês. Você está pensando em sair de férias. Não é isso? Em outro país. Então você vai ter que solicitar o quê? O passaporte.
Então você vai ter que o quê? Ó, a lei lhe confere o passaporte? Sim, até você chegar nesse passaporte, você vai ter que seguir um roteirozinho. Então tá aí, assim por diante. Professor, eu quero vender cachorro quente, professor, na praça. Pode? Pode, desde que você cumpra os requisitos da lei da prefeitura. Né, onde o poder público, no caso aqui o executivo, a prefeitura, detém esse poder de regulamentação, até chegar à concessão. Tá certo? Então, ó, cada vez mais. Ah, professor, eu quero participar do FIES. Tudo bem? FIES o quê? É um financiamento público, você tem que passar por procedimentos administrativos, ou seja, né? Hoje em dia, para você ter acesso às políticas públicas, você vai ter que passar por vários procedimentos. O desenvolvimento tecnológico agravou as limitações à liberdade e à propriedade, exigindo do Estado uma intensa ação reguladora e fiscalizadora. Então, é o seguinte, o próprio Estado, ele tem que fazer o seguinte, o próprio Estado, ele tem que fazer uma ação fiscalizadora de toda a sociedade e regulamentação, e ela faz isso através de procedimentos administrativos. Professor, mas por que procedimento administrativo, cara? Cara, deixa lá o processo, tudo lá, tudo transcrito certinho, transparente, as partes. Professor, mas isso é burocrático. Cara, aula de burocracia você assiste lá na administração pública. Aqui não, aqui é aula de direito administrativo. Ou seja, para o exercício do seu direito, há necessidade desse procedimento administrativo, senão você não tem esse direito. Então é o seguinte, vou dar exemplo para vocês. Limitação ao tráfego rodoviário. Determinada rua só pode passar caminhões a partir das 18 horas. É uma regulamentação. Ferroviário, aéreo, espacial. Limitação à construção nas cidades. Como assim, professor? Limitação à construção nas cidades? Não sei qual que é o município. Eu fui no município no Brasil, onde lá o plano diretor não autoriza edificações acima de 2, 3 andares. Não está limitando, sim. Tá? Para autorizar acima de 2, 3 andares, passa por todo um processo administrativo de análise. Olha a importância do processo administrativo. Regulação das comunicações telefônicas, telegráficas, audiovisuais, tudo isso passa por quê? Por gerência do Estado. É a ingerência do Estado, intervenção do Estado, essa intervenção do Estado passa a ser através de procedimento administrativo. O Executivo está melhor aparelhado para produzir normas que adaptem às mudanças tecnológicas. Fortalecimento do Executivo, por exemplo, medidas provisórias, ele tem um poder de regulamentação, não é isso? Tudo isso, né, passa a ter uma resposta natural e adequada para o cidadão, contrapondo-se ao gigantismo do Estado, participação nos processos administrativos. É claro que toda a formação desse processo que é para o exercício do princípio da legalidade e da publicidade, o que acontece? Cada vez mais, com excesso de procedimentos, é claro que você afasta o cidadão dos seus direitos. Professor, eu tenho direito ao Bolsa Família, mas eu não tenho acesso porque está pedindo muita coisa, eu não tenho esses documentos. Pronto, tá? Mas não quero entrar nesse lado da nossa conversa. Vamos lá. Qual o objetivo disso? Isso que deve cair na prova. Então, a importância do procedimento é fundamental. Tá? A importância do procedimento administrativo é para o pleno exercício do princípio da legalidade, da publicidade, para controlar o próprio Estado, para unificar as suas decisões, padronizar, igualdade e assim por diante. Objetivo. Se tem aquela importância, é claro que a importância tem que estar vinculada ao objetivo. Primeiro, resguardar os administrados. Professor, como assim, professor? Resguardar os administrados. Se você tem a lei, para a aplicação dessa lei, você tem que ter uns procedimentos, cara, para você conseguir atingir aquele resultado. Você está protegendo quem? Você está protegendo, primeiro, a própria sociedade, que a sociedade aqui são os administrados, para que não haja desvio dos objetivos da lei, e, claro, também, internamente, aqueles que atuam na burocracia também, internamente. Permite que os interessados
2 administradores sejam cortejados antes do ato final e não depois, porque ele tem que participar do procedimento. Permite que a oportunidade e a conveniência no final sejam melhor ponderados com a participação do interessado. Olha aí, objetivo do procedimento, né? Inclusive, gente, esse procedimento administrativo, nós iremos ver que isso é um princípio constitucional, tá? O direito, que é o devido processo legal, vários direitos à ampla defesa, direito ao contraditório. Então, o procedimento o procedimento administrativo, ele passa a ser o quê? É um princípio constitucional, onde ele tenta resguardar, claro, os direitos dos administrados. Vamos lá. Veja que nesse aspecto, a oportunidade e a conveniência revogue o controle jurisdicional. O que é oportunidade e conveniência? A oportunidade e a conveniência é a chamada discricionariedade dos atos administrativos. A gente trabalha esse assunto muito lá na aula de atos administrativos, né? B. Permite decisão subsidiada com um nível maior de informação prestada pelo administrado. Claro, como objetivo, você está instruindo um processo com cada ato, com coesão, interligado, cara, aí não tem jeito. Você está o quê? Para tomar uma decisão, você vai ter instrumentos importantíssimos, né? Agora é o seguinte, cara, inevitabilidade do procedimento. Professor, é muito burocrático esse negócio. Gente, não tem jeito. O Estado, por si só, ele é burocratizado. Está aí a nossa Constituição. Então eu pergunto para você, cara. Olha o tema que está no nosso quadro aqui. Eu quero que você raciocine comigo. Eu quero que você forme um juízo de valor, que nessa formação de juízo de valor, ninguém vai segurar você. Inevitabilidade do procedimento. Ou seja, o procedimento é importante. Você não tem como evitar esse procedimento. Por que você não tem como evitar esse procedimento? Eu já expliquei isso. Porque para a aplicação da lei, e essa lei realmente produzir atos, efeitos, né, você vai ter que ter, no meio do caminho, um cara chamado de procedimentos administrativos internos. Pronto. Não tem jeito, está aí. Professor, eu tenho que conhecer então a tal da burocracia? Vai sim. Então é o seguinte. É imprescindível um processo entre a lei e a expedição do ato administrativo. Ou seja, olha só. É imprescindível, olha só, um processo, tá certo? No caso a gente chamou de procedimento, entre a lei que cria, cobra, cria deveres, direitos, exige, obriga, até a aplicação dessa lei, nós temos que ter o quê? Procedimentos. Professor, esses procedimentos aqui em nível federal está regulado na Lei 9.784. Professor, estou fazendo concurso estadual. Cara, dá uma olhada nessa lei. Tá? Porque ela é basilar, ela é importante, todas as leis estaduais se baseiam nessa lei federal. Eu já tive a oportunidade de ler os processos administrativos dos estados, né? E ela não contraria em nada. Então ela é inevitável, é importantíssimo. O cara tem que saber disso, o cara tem que ir na prova com isso na cabeça. O processo está presente em todas as funções estatais. Atenção. O processo está presente em todas as funções estatais. Não é privativo da função jurisdicional. Existe processo legislativo e administrativo. Esse processo aqui é de procedimentos, tá certo? Então não adianta. O poder público vai ter processo. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É a manifestação da vontade do poder público. E lá diz na Constituição, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, sem o devido procedimento previsto na lei. A lei, né? Artigo 5º.
Professor, vamos lá. Espécies de procedimentos. Nós temos várias espécies. Primeira espécie, procedimentos internos e externos. Pode ser, por exemplo, interno, punição de um servidor. Pensem, gente, olha só, a punição de um servidor está prevista onde? Ó, uma lei. Não é isso? Qual que é o ato? O ato vai ser a punição. Da aplicação da lei até chegar nesse ato de punição, nós vamos ter o quê? Ó, um procedimento administrativo interno totalmente regulado, instruído, onde você vai passando passo a passo. Pronto. Se você conseguir, cara, capitalizar isso, tá bom. Você pode ter certeza que o examinador vai falar o seguinte, ó, para a realização do procedimento não há necessidade de um ato, de uma lei, aliás. Está errado. Nem todo procedimento vai produzir no resultado. Não, vai sim. Para a produção de um ato administrativo há necessidade de o quê? De uma pré-formatação. É o quê? De um procedimento. Externo, por exemplo. Então, os atos, procedimentos internos, punição de um servidor. Externo, concessão de marcas e patentes. Procedimentos restritivos e ampliativos. Restritivos vai restringir direitos, ampliativos vai ampliar direitos. Né? Restritivo, exemplo, cassação de licença, interdição de fábrica por poluição. Né? Claro que você vai cassar uma licença de uma fábrica, de alguém, você não pode, pelo seu ato, pela sua cabeça, pela sua discricionalidade. Tem que ter o quê? O devido processo legal. Você tem que ter o quê? Um procedimento. Ampliativos, professor. Mesma coisa. Concessão de licenças, autorizações, geram direitos. Lembra do cara do cachorro-quente? Você está o quê? Criando um direito, dando um direito, uma concessão para o cara. Então, para ele usufruir desse direito, ele tem que passar por um procedimento. Você sabe por quê? Senão outro cara fala assim, mas por que que ele teve e eu não tenho? Eu também quero. Ah, porque ele atendeu todos os requisitos, atendeu todos os procedimentos. Olha só, para garantir o quê? Os interesses dos administrados. Internamente no órgão é para quê? Para garantir a lesura e aplicação fiel da lei. Olha que assunto legal. Outras espécies. Procedimentos externos ampliativos, o nome diz externos, né, fora da administração. Exemplos, ó, iniciativa do próprio interessado, instalação de quiosques, iniciativa da administração, licitação de bens. Procedimentos restritivos, meramente restritivos, ou uma revogação, você está revogando um ato na qual você editou. Sancionadores, aplicação de uma sanção por falta de funcionário e assim por diante, né? Ok, né? E todo esse procedimento, tá? Isso aqui não tem doutrina, não tem nada, não tem assim uma doutrina básica em relação a esse assunto. Nossa maior doutrina, eu sempre falo, que é a Lei 9.784, que é a lei federal, tá? Mas você, para uma prova de concurso público, você tem que ter na cabeça quais são as fases obrigatórias disso. E não adianta, passar em concurso público é vencer as suas paixões. Vencer as suas paixões. Comigo, aqui. Primeira fase, iniciativa. O que é isso? O impulso, tá certo? Onde você vai deflagrar o procedimento. Instrutória. Opa, o que é isso, professor? Então você tem o início, que vai provocar. O que é instrutória? Você vai ter o quê? Ó? A construção dos argumentos, colheita de elementos que subsidiarão a decisão. Perícias, exames e assim por diante, laudos, testes, né? Fase dispositiva. Vem a ser o quê? A decisão da administração. A decisão da administração tem que ter o quê? Tem que ter esses elementos anteriores. Fase controladora, que é o que? A homologação, avaliação e adequação da decisão. E, finalmente, fase de comunicação, que todos os atos têm que ser o que? Publicados. Então, são as fases gerais do procedimento administrativo. Pronto, professor. Ok.
Professor, que assunto é esse? Gente, é assunto que está na prova, no seu edital, tá certo? Então a gente sempre tem que estar ministrando. E aqui no LSC Concurso, você sabe que o professor, a gente gosta de pegar o edital ó, de ponta a ponta e apresentar para o aluno, não é isso? Então olha aí, pronto. Professor, papo reto comigo. O que mais que o cara pode cobrar? Cara, o cara pode cobrar também esse assunto aqui lá no direito constitucional. Sim. Então, procedimento administrativo, olha só o nome do título. Fundamentos constitucionais do princípio do procedimento administrativo. Primeiro, contraditório e a ampla defesa. Segundo, o artigo 5º, inciso 45, diz o seguinte: audiência, vista, ampla instrução probatória, motivação, revisibilidade, assistência. Acessibilidade aos elementos do expediente, informações de órgãos públicos, certidões de órgãos públicos. Sobre esse item ainda aqui, acessibilidade aos elementos do expediente. Nós temos, só para você ter uma ideia, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que está despencando em concurso público. Então você tem acesso a essa informação. Só que você tem que ter o quê? Um procedimento. Outro, habeas data, né, onde você pode ter o quê? Alguma informação sobre a sua pessoa. Artigo 37, publicidade, a gente vai ver mais. Motivação dos atos, está lá na Lei 9.784. Artigo 5º, informações em órgãos públicos, né, já falei, Poder Judiciário tem que ter as decisões, o juiz tem que ter o quê? Motivação e a fundamentação. Revisibilidade, o que é isso? Direito de petição. Você peticionar, você provocar. Direito ao contraditório, ampla defesa de novo. Artigo 1288, o seguinte do Código Civil, que é a representação de assistência. A lei do OAB, que é o direito de constituir um advogado. Moralidade, está lá no caput do artigo 37. Legalidade. Oficialidade significa dizer que a administração pública pode aplicar a lei de ofício, né? A gratuidade, que é a ampla defesa. E agora aqui, somente alguns atos, né? Porque uns atos administrativos que é obrigatório a sua formalização. Tá? Não tem escolha. Oficialidade. Ok? Vamos lá. Primeiro. Sempre que o interessado provocar manifestação administrativas. Então é o seguinte, você quer o quê? Uma certidão do seu nome. Então você vai ter que oficializar. 2. Providência administrativa que envolva privação de liberdade de bens. Então é o seguinte, se há uma decisão da administração pública, preste atenção, isso cai muito em concurso, cara. Se uma decisão da administração pública restringir o direito de qualquer pessoa ou restringir os seus bens, ele somente pode ocorrer com o devido processo legal fundamentado. São os atos motivados. Isso, lá na aula do processo administrativo, procedimento administrativo da 9.784, a gente detalha esse assunto, cara. Então, por favor, quem tem esse material, leia esse material. Porque isso aqui cai em prova. Quando houver litígio, briga, controvérsias, imposição, sanções. Tá certo? Então, nesse caso aqui, também é necessária a adoção de um processo administrativo amplamente formalizado. Quanto à Constituição exigir, por exemplo, a Constituição diz, concurso público, licitações, concessões, há necessidade de um procedimento administrativo. Tá certo? Professor, o que vem a ser uma licitação, professor? O que vem a ser um concurso público? É um procedimento administrativo interno, no caso do concurso, para selecionar os melhores candidatos para provimento. Professor, e na licitação? Para ter a melhor opção de compra, no caso da licitação. Concessão, você vai conceder algum serviço para terceiro. Então, a Constituição diz, então, nesses casos, tem que ser formalizado. E quando há previsão na lei ou no ato administrativo. Então, está aí, pessoal,
aula de processos e procedimentos administrativos. Lembrando a vocês que realmente esse assunto aqui é um assunto que costuma cair somente em concursos estaduais, mas mesmo sendo um concurso estadual, eu recomendo para vocês que vocês assistam a aula da 9.784, que é a base de toda essa aula, cara. E cai bastante. Concurso federal, então, nem se fala. Terminar essa aula com o pensamento do Henry Ford, esse cara que já foi muito criticado, muito elogiado, de várias posições dele, mas olha só. Ele fala, né, claro, um cara que teve muitas derrotas, muitas vitórias, né? O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Olha só, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência, né? Olha só quando a visão do otimista, né? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.